Bom dia, salesianos! Tudo bem? Vamos terminar agora o nosso estudo do direito dessa parte do P1 para a primeira prova, que depois eu vou passar as instruções para vocês, como que vocês têm que proceder, tá bom? Pois bem, gente, hoje o nosso ponto dessa videoaula de hoje é sobre direito medieval. O direito que compreende a Idade Média, também chamada por alguns ingleses como Dark Ages, Idade das Trevas. Bem, gente, no aspecto histórico, um breve resumo do que pode ser a Idade Média se restringe ao estudo de alguns fatores, de alguns fatos que aconteceram na Idade Média, que, diga-se de passagem, repercutem até hoje na nossa civilização, atualmente. Bem, como eu falei para vocês, Roma foi muito importante. E nessa importância de Roma, os historiadores dizem que quando caiu o Império Romano do Ocidente, foi o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Só que a importância do Império Romano ainda perdura, a tal ponto de que a Idade Média só termina quando cai o outro Império Romano, que é o Império Romano do Oriente, que é a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Dentro dos fatos importantes que a gente pode estudar na Idade Média, tem alguns como, por exemplo, a ascensão do cristianismo, se tornando uma religião oficial, que depois, diga-se de passagem, foi muito importante para manter uma unidade jurídica dentro da Europa, porque apesar de nós termos povos bárbaros, apesar de nós termos restos do Império Romano, o que os unia era o cristianismo. Tá bom? O primeiro grande imperador a ser convertido ao cristianismo foi Carlos Magno, que foi um imperador francês. Inclusive o seu neto foi o primeiro Luís I, que veio a dinastia dos Luíses até recentemente, né? Até Napoleão Bonaparte, se não me engano. Pois bem, Carlos Magno, inclusive, tinha uma esposa que era católica. Essa esposa católica fez com que ele se convertesse ao cristianismo. E ele se converteria ao cristianismo desde que ganhasse uma dessas batalhas territoriais, e ele ganhou. Inclusive o local onde houve a conversão dele foi erigida uma igreja que recentemente pegou fogo, que é a igreja de Notre Dame. Ou seja, Carlos Magno foi da sua conversão, no local da sua conversão que foi erguido Notre Dame. Desde ele, então, todos os imperadores franceses tomam posse na igreja de Notre Dame, né? Pois bem, Carlos Magno ele foi imperador do final de 700 ao comecinho de 800, lógico, depois de Cristo. E ele tinha uma característica muito interessante do ponto de vista jurídico, que ele tinha uma preocupação em legislar e estabelecer essa legislação escrita. Lógico, ele era um imperador absolutista, mas todo mês de maio nobres vinham a Paris e ele fazia uma espécie de uma assembleia. Nessa assembleia ele ouvia as propostas, as deliberações, as iniciativas dos nobres. E aí você tem o que é o conceito inicial de uma assembleia mesmo, de pessoas se unindo para propor regras novas. Essas regras saíam todo ano, eram chamados de capitulares e eram escritas, né? Um outro traço importante da Idade Média é o sistema feudal, que depois nós vamos estudar o aspecto jurídico do sistema feudal. Mas o sistema feudal surgiu a partir do momento em que houve total desestruturação, sumiu a organização político-administrativa dada pelo Império Romano. O Império Romano, o romano, era muito preocupado com a manutenção da sua estrutura administrativa.
com a invasão dos povos bárbaros, povos tribais, povos sem filosofia, povos que não sabiam o que era legislar, povos que não sabiam o que era democracia. Houve uma total desestruturação, se perdeu toda essa estrutura administrativa dos territórios, e aí começou a surgir líderes nobres, e esses líderes nobres começaram a fundar feudos, condado, por exemplo, priorado, por exemplo, que são estruturas de administração de um determinado território. E aí ele se tornou dono desse território. Ele era o famoso suzerano, dono desses territórios. E ele sendo dono desse território, quem queria habitar nesse território iria cultivar terra dele, do dono da terra. E se tornava o chamado vassalo. E aí você tinha pequenos feudos, em que você tinha um rei, ou você tinha um suzerano. Com o tempo ele adquiriu um caráter de nobre. Ele tinha o seu exército particular, ele oferecia proteção a quem morava lá. Só que ele cobrava por isso. E aí você tem um sistema, que depois nós vamos estudar, que é o sistema do direito feudal. Outra característica muito interessante, um fato muito marcante da Idade Média, foram as famosas cruzadas. A Europa estava já com muita superpovoada, e o Papa, salvo engano, acho que Urbano I, em 1090, né, ele propôs o seguinte, é aquela velha fórmula, se está tendo algum problema, vamos inventar uma guerra? Vamos inventar uma guerra. Sempre foi assim a história, vamos inventar uma guerra. Procura-se um inimigo para que o povo tenha algo para que fazer. E ele inventou. Quer tomar os locais históricos do cristianismo de volta, tirando da mão dos islâmicos, dos árabes, dos muçulmanos. E aí começaram as cruzadas. As cruzadas foram mais importantes não pela guerra em si, mas pelas consequências advindas da guerra. Primeira grande consequência das cruzadas: comércio. Começou-se a estabelecer rotas de especiarias do Oriente Próximo, do Oriente Médio para a Europa. E a Europa começou a conhecer produtos que até então não tinham na Europa, como algodão, como açúcar, como café, por exemplo. E aí muitas especiarias, muitos alimentos que, se os romanos tivessem trazido, a Europa já tinha esquecido, ou então a Europa não conhecia, nunca conheceu. E começou os europeus a se interessar por esses produtos orientais. E aí começou a ter pessoas, comerciantes, todo um sistema comercial preocupado em trazer esses produtos do Oriente e levá-los para a Europa. Só que no começo eles iam com os produtos e voltavam com dinheiro. Só que o dinheiro era muito... é volátil. Ouro é volátil, prata é volátil, qualquer um rouba. E aí começou-se a inventar títulos de crédito. A pessoa voltava com algo que representava dinheiro. E aí que começou o sistema cambiário, o sistema bancário. A partir das cruzadas, a partir desse comércio que saiu das cruzadas. Um outro fato muito importante: os guerreiros europeus, na sua esmagadora maioria, eram nobres, filhos de nobres. E aí eles foram para cruzadas, muitos deles morreram nas cruzadas, e começou-se a ter um vácuo para cuidar desses feudos, um vácuo de líder, de chefe administrativo para cuidar. E aí o que aconteceu? Esse povo que já estava tomando conta do comércio, já estava se enriquecendo com base nesse comércio, começou a ocupar o vácuo deixado pelos nobres que foram para as cruzadas. E aí, queridos, é uma coisa chamada ascensão da burguesia. Foi a partir do momento em que quem tinha dinheiro começou a comandar. E eu não preciso falar mais nada, se isso não é a origem do nosso sistema capitalista que impera até hoje. Outro fato importante também que aconteceu,
E aí tem um aspecto jurídico. Tinha um rei inglês chamado João Sem Terra, e ele tinha até esse apelido, João Sem Terra, porque quando o pai dele morreu, ele ficou sem nenhum bem, ele não herdou nenhum bem, mas mesmo assim virou rei. E ele era meio desorientado das ideias, e ele também fez outro fato típico. Vamos para a guerra. E o que ele inventou? A guerra contra a França. A famosa Guerra dos 100 Anos, que durou 120 anos, que começou por volta de 1200. Pois bem, João Sem Terra fez a guerra, perdeu a primeira batalha, como os ingleses também perderam todas as batalhas invadindo a França, até ser expulsos. Nisso tem uma tal de Joana d'Arc que liderou os franceses, né? Vocês devem saber. E nisso que ele perdeu a primeira batalha, os nobres já tinham ascendido, a burguesia já tinha ascendido na Inglaterra, forçou ele a soltar uma carta, chama Carta Magna, ou também chamada Carta do João Sem Terra. É um fato muito importante. A Carta Magna de João Sem Terra, de 1215, ela influenciou Bill of Rights, de 1790, que é a Carta dos Direitos Civis ingleses, que também influenciou toda a legislação que nós conhecemos como a legislação anglo-saxônica, que é a legislação chamada Common Law, que é o sistema jurídico próprio dos ingleses, dos norte-americanos e a influência deles. E um traço muito importante é que os nobres apertaram João Sem Terra e diminuíram muito a força do rei, o poder absolutista do rei. E essa diminuição do poder absolutista do rei fez que quem realmente tivesse poder fossem os burgueses, fossem os nobres. Então, enquanto que você tinha toda a Europa um sistema jurídico baseado no direito romano, um sistema jurídico baseado no absolutismo do rei, dos reis franceses principalmente, dos reis alemães, da influência estatal, o rei sou eu, o Estado sou eu, diziam alguns desses Luíses aí que foram reis da França. A carta de João Sem Terra foi totalmente ao contrário, deixando que o Estado pouco intervisse na vida dos cidadãos. Ou seja, é um marco inicial do que hoje é considerado como liberalismo. Seja no seu aspecto filosófico, seja no seu aspecto principalmente de cunho econômico. Mínima intervenção estatal. Começou com aí. Com a carta de João Sem Terra, os nobres chegaram para o João Sem Terra e falaram: fica aí, fica pequenininho, não incomoda a gente, porque quem vai fazer a vida do Estado somos nós, cidadãos. Somos nós, sociedade. O Estado não é o rei, o Estado é a sociedade organizada. Só para vocês terem a ideia da consequência do João Sem Terra ter perdido uma guerra. Tá bom? No final da Guerra dos 100 Anos, teve a famosa peste negra. Nós que estamos em tempo de pandemia, sabe lá Deus o que será do futuro de nós. Mas a peste negra, ela começou justamente depois do final da Guerra dos 100 Anos, 1400, e aí a peste negra, ela assolou a Europa. Dizem que praticamente 2/3 da Europa morreu pela peste negra. A Inglaterra foi poupada, não morreu tanta gente na Inglaterra, porque queiram era uma ilha, então já tinha esse problema de separação continental, facilitou, digamos assim, a ascensão, o nascedouro do Império Britânico, tá? Porque não foi tão assolado pela peste negra, tá bom? E a Idade Média termina com a queda de Constantinopla, em que aí realmente o predomínio dos muçulmanos sobre o Oriente Médio, sobre o Oriente Próximo, se torna inquestionável, tá bom? Próxima aula, o aspecto jurídico desse resumo que eu dei da Idade Média, tá bom? Beijos.